Olá, oitavo ano, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje, módulo 2, iniciando na página 62. 62 e 63 é a continuação da interpretação do texto soneto, certo? Vocês façam. O assunto de hoje é figuras de linguagem. Começa, na verdade, da 62 até 64, a interpretação de texto. A partir da 65, começamos figuras de linguagem. Vejamos aqui. Antítese. Já estudamos isso desde o sétimo ano, não é isso? É só uma revisão. Expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário. Então, antítese são palavras ou expressões que podem ser chamadas também de termos que têm sentido contrário. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Geralmente, a antítese ela está dentro de uma frase, de oração. O antônimo são palavras soltas. Grande, pequeno, preto, branco, alto, baixo. Antítese, ele tem ligação direta com uma oração, com um texto. Ele está contextualizado. Então, aqui, não haverá luz se não houvesse, não haveria luz se não houvesse escuridão. Luz e escuridão são palavras opostas, contrárias, mas elas estão soltas? Não. Estão dentro de uma frase, de uma oração. Então, é uma antítese. Paradoxo, reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado. A princípio, ilógicas, mas tem um sentido. O paradoxo, ele tem uma lógica que às vezes não entendemos. Amor é ferida que dói e não se sente. Aparentemente, isso é uma situação que não existe. Se é uma ferida que dói, como é que não se sente? Então, isso é um paradoxo, mas quando o autor disse isso, ele teria uma explicação para isso. A mesma coisa, só sei que nada sei. Não tem lógica a princípio, mas tem uma explicação para isso, que nem sempre entendemos de primeira. Mas o autor da frase, da oração, do texto, ele tem uma lógica dentro dessa frase. Anáfora, repetição de palavras no início de versos ou orações, com a intenção de enfatizar uma ideia. Tudo é silêncio, tudo é calma, tudo mudez. Esse tudo, tudo, tudo é uma anáfora, fica repetindo aquela palavra dentro de uma oração, dentro de um poema, para poder enfatizar uma ideia, chamar a atenção do que ele está falando. Inversão, deslocamento de termos de uma oração, rompendo com a ordem natural. Qual é a ordem natural de uma oração? Sujeito, verbo, complemento, né? Então, o complemento que a gente sabe que é objeto direto e indireto, já estudamos bastante isso. Com a intenção de dar destaque a determinados elementos. Olha só como ficou essa frase. Suavemente, grande avança, cheia de sol a onda do mar. Aparentemente, ela está totalmente bagunçada. Mas o autor, ele fez essa frase entendendo, ele sabe o que ele quis dizer. Se pede para a gente arrumar, a ordem correta seria essa. A grande onda do mar, cheia de sol, avança suavemente. A grande onda do mar, cheia de sol, é o sujeito. Avança é o verbo. Suavemente é o complemento do verbo, complemento verbal. Essa seria a ordem certa. O que avança suavemente? A grande onda do mar, cheia de sol. Essa é a ordem certa, na regra da língua portuguesa. Mas já falamos sobre licença poética. E já estudamos sobre isso também no ano passado. O que é uma licença poética? É um direito, vamos dizer assim, que autores de livros, de músicas, de textos têm de fazer algumas modificações que fogem das regras da língua portuguesa. Aqui uma licença poética, um recurso estilístico, suavemente grande, avança, cheia de sol a onda do mar. Bagunça total, mas ele pode fazer isso sim. Ele tem esse direito de bagunçar, vamos dizer assim, porque ele está utilizando do recurso estilístico ou licença poética, que é a mesma coisa. Pronto, é isso aí. Interpretação e figuras de linguagem da 62 a 69. Data de entrega 15 de junho. Nossa aula será no dia 16 de junho. Façam tudo até lá. E na nossa live
de terça-feira da semana que vem, iremos corrigir tudo isso aí, certo? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.